nessa semana tão linda em que comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus, e que possamos então agora fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus por estarmos aqui nesta noite, entrando em sintonia com os benfeitores espirituais desta casa, com Jesus, com nosso Pai maior, os anjos da guarda, os protetores de cada um de nós, para que possamos unir os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para que recebermos nesta noite tudo aquilo que precisamos, que somos meritórios, e também para doarmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Dessa forma, então, damos início à primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, com a palestra com a nossa irmã Rosemary, sobre justamente Jesus e a lição da manjedoura. Meus amados irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. É uma grande honra estar nessa casa, mais uma vez. Todo mês de dezembro, todos os anos, eu sou convidada para estar aqui. E esse ano, apesar de todos os desafios, não foi diferente. Então, gratidão a Deus pela oportunidade, primeiramente, esse Pai que nos permite esse momento, esses momentos de troca de boas energias, troca de conhecimentos, porque quando nós nos deparamos com irmãos nossos de caminhada, nós sempre trocamos, não é? Mesmo que sejam olhares, através do olhar nós aprendemos muito, como olhar com amor o próximo. Então, que nessa noite nós possamos estar com os corações abertos, com os olhos e com os ouvidos atentos, para compreender um pouquinho mais dessa mensagem, compreender um pouquinho mais sobre a importância da presença de Jesus no orbe. Pouco falamos sobre Jesus durante o ano, nós deveríamos falar mais de Jesus. Nós deveríamos falar mais dos seus exemplos. Então, o tema que eu trago é Jesus e a lição da manjedoura. E para falar sobre esse tema, para falar sobre esse assunto, eu trago aqui do livro Antologia Mediúnica do Natal, Espíritos Diversos, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Eu vou trazer aqui um poema para iniciarmos, um poema que nos fala muito da importância do Natal em nossos corações. Então eu gostaria de convidar a todos a meditar fundo, a prestar atenção nessa mensagem que diz assim: Natal. Grande bolo à mesa, a árvore linda em festa, o brilho da noite empresta regozijos ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se enflora, de envolta a melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora o quadro que tumultua, verás quem passa na rua sem ânimo e sem ninguém.
Contemplarás pequeninos, de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor, e ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o Mestre pedindo amor. É sim, é Jesus de volta, em nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupas aos nus. Anjo do céu sem escolta, embora a expressão serena, tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve, a noite santa te veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar, e na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda por onde fores, que o Cristo nasceu sem lar. Bem, meus irmãos, essa mensagem nos leva a uma reflexão profunda sobre a disparidade no mundo. Muitos têm tanto, outros nada têm. Então, quando nós paramos para refletir sobre o verdadeiro significado do Natal, quando nós nos debruçamos sobre o Evangelho, quando nós voltamos o nosso olhar para o menino e para a manjedoura, nós nos damos conta de que Jesus veio com uma grande missão, veio nos trazer uma luz de esperança, a luz da caridade, a luz do entendimento de qual é o nosso papel aqui na Terra. Jesus veio com uma grandiosa missão. E Emmanuel, no livro Antologia, nessa obra Antologia Mediúnica, ele fala o seguinte: Senhor, quando as melodias do Natal nos internecem, recordamos também ante o céu iluminado a estrada divina que se assinalou, o berço de palha singelo, de novo alcançando-nos os ouvidos as vozes angélicas, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, ele estava nos trazendo aqui, Emmanuel estava nos fazendo relembrar o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 8 a 20, onde trata, então, daquela conversa de um anjo, ou dos anjos, com os pastores. Quando os anjos anunciavam, então, que o menino havia chegado, que o Messias havia chegado, e os pastores ficaram assustados, e o anjo então lhe disse: não temas, pois nasceu o Messias, o Salvador, aquele que vem trazer então alegria, aquele que vem trazer esperança. E uma luz cobriu, aí diz o Evangelho de Lucas, que uma luz cobriu aqueles pastores. Na verdade, eu fiquei lendo essa mensagem e eu fiquei imaginando, fiquei refletindo acerca dela. Na verdade, essa luz foi aquela que nos envolveu, que envolveu toda a terra. E aquele momento, então, chegava a esperança. E os anjos, então, disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aí, quando nós paramos para refletir sobre essa mensagem, nós nos damos conta da importância da boa vontade. Da boa vontade que nos move, da boa vontade que nos leva de volta, então, a esse olhar para a manjedoura, esse olhar
para aquilo que verdadeiramente interessa. Então, meus irmãos, eu até fiz uma anotação aqui. O primeiro estágio é o da boa vontade. É ela o instrumento de reconstrução íntima. Então, a boa vontade é o instrumento de reconstrução íntima. Então, para que eu possa glorificar esse Pai, que eu digo, glória a Deus nas alturas, Ele está em todas as partes, Ele está em todos os lugares, mas Ele está principalmente dentro de nós. E quando nós nos disponibilizamos a mergulhar dentro de nós mesmos, em busca desse entendimento, em busca dessa vontade, dessa força de vontade, que vai realmente me tirar daquela zona de conforto, ou daquele sentimento de que eu nada tenho, eu sou pobre, eu nasci assim, eu venho de uma família que não tinha condições de me dar o necessário, né? Muitas pessoas dizem que não tiveram sequer o necessário enquanto crianças. Meus irmãos, Jesus nasce numa manjedoura. Ele nasce em uma manjedoura e mesmo assim, ele não deixa de cumprir a sua missão na terra. Então hoje aqui, a proposta é que nós falemos um pouquinho sobre humildade, que nós falemos um pouquinho sobre comprometimento, sobre esperança e amor. Comprometimento. Vamos iniciar aí pelo comprometimento? Comprometimento de Maria e de José. Falamos tão pouco de José, não é? Falamos tanto de Maria, da mãe de Jesus. Mas José, ele teve um papel muito importante, né? Foi ele que abraçou a missão ao lado de Maria. Ele que cuidou, ele que protegeu, tomou a frente da situação, abraçando então o seu compromisso. Maria, que acreditou nas palavras do anjo, que acreditou que essa era a sua missão gloriosa na terra. E Jesus, que mesmo tendo nascido em uma manjedoura, não deixou de cumprir a sua missão. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós não temos justificativa. Nós não temos justificativa para levarmos adiante aquilo que nós nos comprometemos. Ninguém está aqui na terra a passeio. Todos nós viemos com uma grandiosa missão. Por menor que me pareça, o nosso olhar ainda é um olhar limitado. A nossa fragilidade humana faz com que o nosso olhar seja um olhar limitado. Entretanto, se estamos aqui, somos especiais e temos sim a nossa missão, temos os nossos compromissos com o nosso mais próximo, né? Iniciando sempre pelo nosso lar, iniciando sempre pela boa vontade. Pela boa vontade, a boa vontade no trato com aquele que convive comigo, a boa vontade na hora de servir alguém que me pede ajuda, a boa vontade nessa minha caminhada de agradecer a Deus por tudo aquilo que eu tenho, independente da maneira que eu iniciei. A lição da manjedoura, ou seja, a maior lição que a manjedoura nos dá, é essa, meus irmãos. Jesus nasce numa manjedoura para mostrar para o homem que não importa de onde ele vem, não importa de onde ele começa, importa para onde nós caminhamos, importa para onde o homem está caminhando, como é que ele está fazendo o seu trajeto de volta para casa, como é que nós estamos construindo a nossa caminhada para esse retorno ao verdadeiro lar. Então não importa como é que eu iniciei essa minha jornada. Não importa se eu venho de uma família pobre, não importa quais foram as condições que me fizeram chegar até aqui. Se eu cheguei até aqui,
é porque eu sou um guerreiro, não é? Eu conversava com algumas pessoas alguns dias atrás e elas me diziam: Rose, eu passei por tantas situações difíceis, mas todas as vezes que a situação ficava muito, mas muito difícil mesmo, eu olhava para trás e eu lembrava-me da história de Jesus. Eu lembrava de todo o sacrifício, daquela trajetória de Maria, de José, aquela trajetória do Cristo. Eu lembrava-me disso, e isso me dava força e coragem para seguir em frente, para abraçar então o meu compromisso. Então, mas para isso é preciso humildade. É preciso humildade. E o que é ser humilde? O que é ser humilde, meus amigos? Toda a trajetória de Jesus foi de exemplificação de humildade. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, o nosso Evangelho, ele traz essa grandiosa lição. No item 1, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Fala de um momento em que Jesus toma uma criança como exemplo de simplicidade e de humildade. Ou seja, o que seria essa simplicidade e essa humildade? Aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Conseguimos entender isso? Não alimentar nenhuma superioridade, ou seja, fazer o bem pelo bem, fazer o bem porque o bem me faz bem. Foi isso que Jesus fez ao caminhar pela terra. Muitas vezes nós colocamos Jesus, muito acima de nós. Mas você está falando de Jesus. Meus irmãos, a partir do momento que Jesus aceitou o desafio de vir e utilizar um corpo semelhante ao nosso, ele passou por todas as vicissitudes, por dor, por frio, por fome e medo, assim como nós. Não é diferente, não foi diferente. Então, quando nós falamos que Jesus exemplificava através das suas atitudes, dos seus atos, ele não apenas falava, porque falar é muito fácil, não é? Nós falamos, muitas pessoas têm uma facilidade imensa de falar, então, facilidade nessa oratória, mas Jesus não apenas falava, ele exemplificava, com cada palavra, com cada gesto de amor, com o respeito pelas limitações do próximo. E ele foi escolhendo pessoas muito simples nessa sua caminhada. Ele foi escolhendo aquelas pessoas que nada tinham para lhe oferecer. Ou seja, nenhuma pretensão alimentar a superioridade. O mestre poderia ter nascido em uma mansão. Vejam bem, o governador do planeta, ele poderia ter nascido no lugar mais luxuoso, mas não, ele nasce numa manjedoura, e toda a sua caminhada é uma caminhada humilde, simples, sem pretensão, receber algo em troca, e foi esse o maior exemplo que ele nos deu. Em nenhum momento ele esperou algo em troca dos seus companheiros de caminhada. Quando nós, trabalhadores da seara do Cristo, muitas vezes nós nos reunimos para o trabalho e nós sempre queremos mostrar algo grandioso, sempre queremos mostrar que nós fazemos melhor, não é? Que nós sabemos fazer mais. Meus irmãos, não há necessidade nenhuma disso. Nós precisamos é fazer o pequenino, mas fazer com o coração. Fazer sem pretensão.
fazer sem alimentar a superioridade, fazer acreditando que o bem é pelo bem, que o amor é pelo amor. Lembrar de Jesus não apenas no Natal, lembrar de Jesus no nosso dia a dia, lembrar de Jesus nessa nossa caminhada diária, exercitando a boa vontade dentro dos nossos lares. O lugar mais desafiador, o nosso lar é o lugar mais desafiador, porque é ali que nós sentimos o calor da panela, é ali que nós nos testamos, porque mostrar bonzinhos lá fora é fácil, não é? É alguns minutos apenas, eu vou encontrar com aquela pessoa e depois, sei lá quando que eu vou vê-la novamente, mas em casa não. Com os meus amores é diferente. Eu estou ali sem máscaras, literalmente nos dias atuais, né? Dentro de casa nós não utilizamos a máscara. Então, estou falando, é impossível. Aquelas pessoas que nos conhecem, elas sabem exatamente como nós somos. E vamos parar para refletir sobre uma questão muito importante. Elas sabem exatamente como nós somos, e mesmo assim, elas nos amam. E mesmo assim, elas dizem que não suportariam viver sem nós. E olha que nós não somos nada fáceis. Na convivência, estamos exatamente como nós somos, e por isso a boa vontade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Deus sabia que não seria nada fácil lidarmos uns com os outros, que não seria nada fácil para Jesus lidar com os seus apóstolos, porque ele teria que ter um imenso amor, ele teria que ver os seus apóstolos do lado avesso, aquilo que os seus apóstolos ainda não eram, mas que seriam, que poderiam ser. E até hoje, meus irmãos, Jesus nos vê dessa maneira. Jesus nos vê do lado avesso, aquilo que nós ainda não somos, aquilo que nós ainda temos uma dificuldade imensa para ser, e nós estamos nos esforçando muito, viu? Eu acredito que nós estamos nos esforçando bastante já, estamos evoluindo, mesmo que seja através da dor, nós estamos evoluindo. E Jesus nos ama assim, tem paciência conosco, e veio então nos fazer lembrar. Todo mês de dezembro nós lembramos da manjedoura, nós lembramos-nos do lugar simples, mas nós conseguimos agir com humildade, nós conseguimos verdadeiramente, como disse a mensagem inicial, olhar para o lado de fora, aquela poesia, vamos relembrar? Olhar para o lado de fora e ver irmãos nossos sofrendo, ver a dor do outro, aquele que nos pede socorro. Nós conseguimos sair do nosso egoísmo e olhar para o outro com amor. Que bom seria se fosse Natal todos os dias, não é? Já ouviram essa música? Que bom seria se fosse Natal todos os dias, porque no Natal nós ficamos mais sensíveis, nós ficamos mais caridosos, nós queremos ajudar o próximo, nós queremos que o outro seja feliz. Perceberam como nós desejamos Feliz Natal? É um desejo sincero, sai lá da alma, nós desejamos que o outro seja feliz. Então que bom seria se fosse Natal todos os dias, se todos os dias nós pudéssemos caminhar pela terra da maneira que Jesus caminhou, desde o ventre de sua mãe, mesmo com todas as suas dificuldades. Maria batendo de porta em porta, Maria e José
batendo de porta em porta. Não encontraram um abrigo em uma pensão, apenas naquele lugarzinho simples, onde Jesus nasceu, naquele berço humilde de palha, que nós chamamos de manjedoura. Então, meus irmãos, voltar o nosso olhar a Jesus é querer caminhar ao lado do Mestre, querer seguir os seus exemplos, que por mais difícil nos pareça, mas como eu já disse, não é algo grandioso, não é algo que eu precise mostrar para o outro, é algo pequenino que me faça bem, mas que faça bem ao outro também. Ou seja, renovação íntima que vai iniciar com a boa vontade. Caminhar ao lado de Jesus sabendo que Ele nos vê do lado avesso, que Ele nos entende, que nós podemos nos perdoar por não sermos ainda tão perfeitos como gostaríamos de ser, né? Quando nós começamos a nos perdoar, nós começamos a nos renovar intimamente, nós começamos a lembrar da trajetória de Jesus e nós já não encontramos mais justificativo, nós já não queremos mais buscar justificativo. Não importa de onde eu vim, Jesus veio da manjedoura. Então não importa o berço em que eu nasci, não importa a educação que eu tive, nada disso importa. Importa que eu estou aqui e que cada dia é um presente. Que saibamos aproveitar esse grandioso presente que Deus nos dá. Que saibamos caminhar em busca de algo que nos torne maiores, melhores para conosco mesmo. Quando eu falo isso, eu lembro-me de uma história, ou seja, de uma experiência muito bacana. Eu vou contar rapidamente aqui para vocês, tá? Então, antes de Emmanuel, que eu gosto muito, do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala assim: o nosso grande erro foi ter estabelecido divisórias entre o templo e a oficina. Toda a natureza é templo de adoração e oficina de trabalho. Então, só para que nós possamos compreender, tá? Que nós estamos no templo e somos convidados ao trabalho. Tá? Perceberam aí? Durante o ano todo, pandemia, locais fechados, Cezinha conhece, Antenor também, a Casa Espírita onde eu trabalho, onde eu sou tarefeira, ele é todo cercado, o templo é todo cercado por árvores, por frutas, por flores, animais, água, fica no meio de uma floresta, de uma pequena floresta. E durante o ano, eu sou a porteira dessa casa, tá? Porque eu moro em frente a esse templo. Então, durante o ano, enquanto estava fechado lá, eu abria o portão e eu entrava. E eu percebia que a natureza linda, sem a presença do homem, porque Deus está regando o nosso planeta. Então, meus irmãos, templo, toda a natureza é templo de adoração e oficina de trabalho. Então, que nós saibamos adorar a Deus, que nós saibamos glorificar a Deus por esse presente que é a natureza, que Deus cuida tanto para nós, que nós deveríamos cuidar tanto também, que nós deveríamos adorar e sermos gratos por esse presente. E como eu já disse, tem um pequeno relato aqui que eu gosto muito quando eu lembro de Jesus, quando eu lembro-me da manjedoura, quando eu lembro da humildade do Mestre. Eu lembro-me também de uma viagem que eu fiz anos atrás, e eu fui convidada para realizar uma palestra, e a pessoa que me convidou me disse: Rose, é um templo abençoado, é um templo onde você vai chegar e você vai lembrar de Jesus. E eu fiquei encantada. Eu disse: imagina, né? Conhecer esse templo. E aí eu acordei no dia da palestra marcada e teríamos que viajar 150 quilômetros para chegar
no templo. E aí a pessoa que iria me acompanhar me disse: se chover, nós não iremos, porque são 15 quilômetros de estrada de terra batida. Então é impossível, o carro não chega. Realmente a estrada era bem complicadinha, viu? 15 quilômetros de terra batida, aquela terra vermelha, o carro iria deslizar. E eu fiquei, torcendo que não chovesse. Eu disse: eu quero muito conhecer esse templo. Estou há meses me preparando, quero muito conhecer esse lugar tão abençoado. Bem, não choveu até a hora de sairmos para viajar, então fomos. Mas quando nós estávamos próximos já dessa estrada de terra batida, começou a chover. E a chuva era muito forte. E nós já estávamos a caminho, seguimos. E aí eu fiz até um comentário com o rapaz que estava dirigindo. Eu disse: olha, só vai ter, se o povo que frequenta a casa anda 15 quilômetros para assistir a palestra, vai andando ou de bicicleta, então certamente não terá, só terá os desencarnados lá para me ouvir, Aí ele disse: não, Rose, eu acredito que alguém vai ter alguém lá, pelo menos os trabalhadores da casa. Bem, meus irmãos, a chuva estava muito forte, o carro deslizava. Mas aí, resumindo, chegamos ao templo. Para minha surpresa, conseguimos chegar. E ao chegar, eu percebi que todos os trabalhadores estavam lá, de pés descalços. Eles tinham caminhado 15 quilômetros a pé para ver uma pessoa, para ouvir alguém que ia falar do Evangelho e que estava vindo de Florianópolis. Isso foi lá em Minas Gerais, Jatobazinho é o nome da cidade. Eles andaram 15 quilômetros com chuva e de pés descalços, e me receberam com tanto amor. Esse é o templo. Eu entrei e eu percebi que o chão do templo também era de terra batida e que também estava com muita água. Eu olhei para aquele povo e eu pensei: eu deveria me sentar, porque eles têm muito para me ensinar e eu tenho muito que aprender. Esse templo me fez relembrar o cristianismo primitivo, me fez lembrar Jesus. Esses dois homens que estão sentados lá, estudando, eles nunca frequentaram uma escola e eles conhecem o Evangelho inteirinho. Eles conhecem a lei de amor. Eles falam em compartilhar o pão. Então, meus irmãos, que o nosso coração, nesse Natal, seja a própria manjedoura, que nós possamos transformar tudo aquilo que ainda precisa ser removido, que nós possamos transformar em amor, em esperança, em luz. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Que tenhamos boa vontade, mas acima de tudo, que tenhamos muito amor em nosso coração, porque é possível. Esse tempo me fez ver que é possível. Então, que nós saibamos utilizar bem aquilo que nós aprendemos com essa luz que é o Evangelho. Que nós saibamos amar como Jesus nos ensinou. Então, para finalizar, eu vou deixar aqui uma mensagem que eu gosto muito. Presente de Natal para os nossos corações. Que diz assim: ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens,
Se eu não tiver amor, eu serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências, conheça todos os mistérios, um grau de fé que me permita remover montanhas. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso ou vaidoso, jamais é descortês, nunca é interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias sim, as línguas se calarão e as ciências, essas têm o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento, como também imperfeita é a nossa profecia, mas quando vier que é perfeito, que é imperfeito. Quando eu era criança, eu falava como criança, brincava como criança eu raciocinava. Homem feito, eu me despojei de todos os atributos de criança. Vemos Deus através dos espelhos, mas teremos a perfeita visão de Deus de face a face. Por enquanto, eu conheço Deus em partes, mas conhecerei Deus como eu sou por Ele conhecido. Temos hoje a fé, a esperança e o amor. Dos três, o mais excelente é o amor. Que Jesus nos abençoe. Feliz Natal a todos. Gratidão mais uma vez a essa casa pelo acolhimento e que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Rose pela linda, emocionante palestra da noite de hoje, que certamente tocou os nossos corações, e que Jesus possa nascer e viver todos os dias dentro de nós. E que nossa irmã, nossa querida irmã, possa levar para casa todas as bênçãos, todo esse amor que nos deixou aqui também para os seus familiares. Caros irmãos, então, para concluir a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, convido a todos para fecharmos os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e com o concurso dos benfeitores espirituais desta casa, vamos agradecer pela oportunidade, pelos ensinamentos, pela troca, orando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Pedimos então aos irmãos para se prepararem em silêncio para o passe coletivo que será realizado aqui na sala principal. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções,
restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.